Ô, Léo Figueiredo, vamos lá. Você comentou Atlético e Fluminense sábado e a gente conversava. Um tema importante e interessante veio para discussão naquele momento. Qual é o Atlético de 2023? É o Atlético capaz de vencer o Palmeiras no Allianz Parque? É o Atlético capaz de vencer o vice-líder Bragantino jogando fora de casa? É o Atlético do segundo tempo contra a equipe do Fluminense, que o Simões já falou que o primeiro tempo aí foi bom, mas é um assunto para daqui a pouco também. Ou é o Atlético que oscilou, o Atlético que não conseguiu propor jogos contra times de uma luta inferior de tabela que ele, o jogo contra o Cruzeiro jogando em casa, o jogo contra o Coritiba derrotado. Qual é o Atlético de 2023? Ou o Atlético pode ser os dois, Léo Figueiredo? Não, o Galo é os dois. Sabe por quê? Porque se o Galo fosse só o bom, ele tava na frente do Botafogo e ia ser campeão brasileiro. Se o Galo fosse só o ruim, ele tava na zona de rebaixamento. Então, a instabilidade do Atlético, a instabilidade, a falta de regularidade é uma marca do Galo nesse ano de 2023. É lógico que isso está atrelado às mudanças que o clube teve que fazer, com uma troca de treinador que foi traumática. Trocou-se um treinador por outro com um estilo completamente diferente. E isso, é claro, não é dizer que o Cudê é melhor, o Filipão é melhor. Cada um tem o seu estilo. O Filipão ainda dá alguns murros aí em ponta de faca, querendo impor de qualquer maneira o estilo dele de jogo, quando ele não tem jogadores pro estilo dele de jogo. E ele quer impor. Tanto que ele tá colocando o Rubens agora de ponta esquerda. Ele tá colocando o Rubens ali para jogar pelo lado esquerdo. Ah, mas tá funcionando? Tá, de certa forma tá. O Rubens tem feito bons jogos. O Zarate no lado direito como um ponta direita. Eu gosto mais do Zarate jogando pelo meio. Para o torcedor que tem memória boa, Simões não preciso nem falar. Você, Cirilo, o Zarate jogando pelo meio contra o Fluminense, nos primeiros lances do jogo, ele dá um passe de letra pro Franco, que o Franco tem campo aberto para bater e o Franco chuta para fora. O passe dele pro gol do Paulinho é de muita inteligência. Exatamente, né? É o Zarate mais centralizado. Mas o Filipão gosta de jogar com pontas. E ele tá se ajeitando com isso. Então, isso me incomoda. Porque não o Filipão ganhar jogos desse jeito, o Filipão jogar mais defensivamente, porque é o estilo dele. Não sou eu que vou mudar o Filipão e eu respeito muito o Luiz Felipe Scolari. Mas o Galo não tem características para isso. Então o time sofre muitas vezes para ter que jogar daquela maneira. Falta ao Atlético também uma força mental. Ô Cirilo, no jogo anterior, Filipão ganha o jogo do Bragantino e eu não coloco nenhuma crítica naquele jogo, porque só o fato de ganhar do Bragantino lá já é gigante. Bragantino, vice-líder do campeonato, tava perdendo pra ninguém. O Atlético não tinha vencido lá ainda, Não tinha vencido lá. Ganhou o jogo. Filipão chega na entrevista coletiva falando: a gente joga melhor fora de casa porque a gente não tem nesse grupo qualidade pra impor o jogo. Como não, cara? Como não? Na hora que propôs o jogo, na hora que encantou o Fluminense, fez o gol. Tem qualidade demais o Atlético. Pode não ter pro estilo de jogo que ele é acostumado a jogar, mas tem qualidade pra jogar. E o que o Filipão tá fazendo agora? Ah, Léo, você só pega no pé do Limão. Muito pelo contrário. Você vai se recordar que no jogo contra o Bragantino eu falei, só faltou tirar o 10 com essa declaração, porque ele armou muito bem o time. Eu gostei do time contra o Fluminense. Só que eu não gosto da mentalidade que você passa pros jogadores, dando uma declaração pública de que seu time tem dificuldade pra propor um jogo. Não, amigão. Tem que chegar pro meu time como ele chegou aqui. Quando ele chegou, ele falou que não precisava de reforços, que o time era espetacular, que ele ia se adaptar, e agora ele tá falando que não? Não. O time é muito bom, o elenco é muito bom, Filipão, e você tem que pôr na cabeça dos caras que caiu no horto, tá morto? Tem que criar um novo aí, caiu na Arena MRV, o Paulinho vai detonar o C, tem que começar a criar essas coisas para que o Atlético se imponha, porque quando ele consegue, Cirilo, ele mata jogo, ele ganha jogo, como ele ganhou do Fluminense. Foi um ótimo segundo tempo. O Simões gostou do primeiro. Agora, eu falei que ele ia discordar de mim, né? Pra que você vai com um time que tá jogando atrás ficar com o Otávio e o Alan Franco? Por que você nunca pode abrir mão de um dos volantes pra poder ganhar o jogo? Quando saiu o gol do Paulinho, o primeiro, não tava parecendo que o Atlético ia ganhar o jogo, não. Tava encardido o jogo, tava amarrado. Por que não pode abrir mão de um volante pra atacar? Por que tem que ser uma regra isso? Não pode nunca ser mais ofensivo. Isso me incomoda. Vou perguntar ao departamento de volantes da Itatiaia, comandado por Alexandre Simões. Ô Simões,
Qual é o Atlético da temporada, hein? O Atlético pode ser os dois? É o Atlético, de fato, irregular, inconstante? Qual Atlético marca mais, assim? Esse Atlético do fim do ano, com essas vitórias marcantes recentes, ele pode ocultar, pode ofuscar o Atlético que tropeçou em jogos que trazem a ele problemas, né? O Atlético poderia estar numa situação bem mais positiva, pensando em jogos recentes, onde acabou não jogando bem na sua casa, Alexandre? Olha, o Cirilo, é interessante que esse campeonato brasileiro, antes mesmo de ele começar, pelo fato de subirem Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Vasco, né? A gente dizia, vai ser a Série A mais difícil dos últimos anos, vai ser a Série A mais difícil dos últimos tempos, né? E em todos os aspectos. E isso está se concretizando. A gente viu um Botafogo arrancar no turno e agora sofrer no retorno. E aí virou o Campeonato Brasileiro do Si. Do Si pra turma de cima, pro Si da turma de baixo. Porque todo mundo tá perdendo ponto pra todo mundo. Aí, no caso do torcedor do Atlético, se o Atlético tivesse vencido os 2 jogos contra o Vasco, se o Atlético tivesse vencido o Clássico com o América, se o Atlético tivesse vencido o Clássico com o Cruzeiro, mas o Botafogo também tem o Si, o Flamengo tem o Si, o Palmeiras tem o Si. Quando você vai lá pra baixo, o Si também tá presente. Se o Cruzeiro tivesse feito aquele gol contra o Internacional lá, se o Cruzeiro tivesse feito o gol contra... Então, é o campeonato do Si pra todo mundo. Pra todo mundo. Eu acho que isso mostra que é um campeonato difícil e um campeonato equilibrado. Em qual liga do mundo você tem com tanta frequência o Coritiba ir lá e ganhar do Internacional, o Coritiba vir aqui e ganhar do Atlético, entendeu? O América segurar o Atlético, sabe, é muito. O Cuiabá vai lá e ganha do Botafogo. Então, isso não é zebra, isso é equilíbrio. E a gente está tendo um campeonato brasileiro extremamente equilibrado. Então, é muito difícil você conquistar os pontos. Os times são muito parelhos, sabe? Então eu acho que é uma Série A totalmente diferente de todas as outras que nós tivemos nas últimas temporadas. Tá bom, mas você rodou, não pode tirar um volante no meio campo? Eu não tiraria. Eu acho que o Filipão tá certo. E ele conquistou nas últimas 10 rodadas 73% dos pontos. Mas correndo um risco danado, e ele tem time pra jogar melhor. Mas todo mundo que joga corre risco. Quer quem corra mais risco do que o Fernando Diniz? Não, o Diniz no jogo contra o Atlético. O Fernando Diniz ajudou muito ele o Atlético. Exagerou, né? Então, o Diniz avacalhou o time do Fluminense. Quer quem corra mais risco do que o Cudê, que era o anterior ao Filipão? Esse também costuma auxiliar. Que foi decidir com o Corinthians, na Arena Corinthians, e botou metade do time do banco, inclusive o Hulk, que jogou contra o Coritiba ontem lá no Beira-Rio e teve um zagueiro expulso. O básico do futebol é o quê? Recompor a zaga. Aí ele não pôs, não colocou. Que horas que ele foi colocar o zagueiro? Depois que ele tomou o gol. Mas aí, é como dizia o Mauro Neto, né? Depois que a procissão passou, não adianta tirar o chapéu. Aqui, mas eu tô dizendo isso no Atlético porque, com essa formação tendo Zaratio e Rubens, o Rubens não marca? Sim. O professor já foi pra Alfa ali. Mas o Rubens não marca? Mas o Rubens tá exercendo. O Rubens não marca? Mas aí o Zaratio não marca? Ok, mas aí você vai ter que tirar alguém que tá fazendo a função do Rubens ou do Zaratio? Não. Tirar um Alan Franco, ficando com o Otávio, tendo o Rubens, que ajuda na marcação, em um jogo que você tá 1-0-0, precisando fazer um gol. O jogo, ajudar na marcação, o Paulinho e o Hulk ajudam. É diferente. É maneira de jogar. É liberdade para jogador de lado. É liberdade pro Rubens ser ponta esquerda. Agora, o problema é que, é o que eu disse, é difícil de o jogo encaixar, porque o equilíbrio é muito grande. Sabe? O equilíbrio é muito grande. O que causa o desequilíbrio é você ter mais qualidade. Porque o desequilíbrio seria se o Cuiabá vencesse o Botafogo sem criar. Sabe? Seria desequilibrado se o clássico América e Atlético no Mineirão, por exemplo, que o Galo abriu 2-0 e o América empatou, tivesse sido obra do acaso. Se a vitória do Cruzeiro na Arena MRV, o Cruzeiro a 1 ponto da zona de rebaixamento naquele momento, e o Atlético brigando por Libertadores, e não foi. O América jogou melhor do que o Atlético, o Cruzeiro jogou melhor do que o Atlético foi jogar com o Palmeiras lá, jogou melhor do que o Palmeiras, foi jogar com o Bragantino, jogou melhor porque a estratégia dele foi mais eficiente. É muito equilibrado. Então é muito difícil você conquistar os pontos. A prova disso é que a marca do título está só achatando.
tá só achatando. Por quê? Porque é um ganha e perde danado. É um ganha e perde danado, provocado por maratona de jogos, por time ter interesse em outra competição, por uma série de aspectos. Só que o Campeonato Brasileiro desse ano, a gente previa que seria o mais difícil dos últimos tempos, e está sendo, porque é um campeonato extremamente equilibrado, em que os times da parte de baixo da tabela estão ganhando muito dos times de cima, até porque a parte de baixo é grande demais. Só para contextualizar o que o Diniz fez no fim de semana para fechar o debate, ó. No intervalo ele tirou o meia e botou o Lelê, centroavante. E aí o Mário Caixa virou e falou assim: tomara que a mexida do Diniz ajude o Galo, que o Filipão não mexe. Aí depois ele tirou o David Braz zagueiro, botou o Danielzinho meia. Aí tirou o Thiago Santos volante, botou o John Arias atacante. Aí fez uma troca. E tirou o Guga e botou o Ione Gonzalez. Tirou o Guga lateral, botou o Johnny Gonzalez atacante. De lado. Resultado do jogo, o Galo 2-0. Dá pra ser ofensivo, não precisa ser tanto, E é né? treinador da seleção brasileira, e o dinizismo é tratado como se fosse uma revolução, como se fosse a Holanda de 74. Pra fechar, então, você prefere o Filipão ou o Fernando Diniz? O quê? Ah, você tá de brincadeira. Não senta na Tô te mesma mesa, perguntando, não? ué. Filipão 10 vezes. Verdades no Rádio Esportes. É, meu amigo, tá verdade difícil de ser. Verdades que o Simões costuma dizer, mas nos bastidores. Hoje ele trouxe pro ar aqui a discussão.